Boa tarde. Prazer estar com vocês. Primeiro que nada, eu vou oferecer desculpas porque eu falo muito mal o português. Então, eu tratarei de falar devagar para ser um pouquinho mais claro. Eu quisiera, em primeiro lugar, agradecer e felicitar a iniciativa da Carmela Gruen e do equipe de Estado de Direito. Creio que realmente um trabalho esplêndido que estão realizando nesta ocasião para difundir, para divulgar algumas questões relacionadas com o direito e com aspectos jurídicos da construção do Estado de Direito. Meu companheiro Agustín Rodríguez é conselheiro da Embaixada de México. Ele leva os assuntos de prensa, os assuntos econômicos internacionais, e eu levo os assuntos educativos e culturais. Então, nós falamos um pouquinho, eu vou ler um documento sobre alguns aspectos da história da democracia, da construção do Estado de Direito no México, desde uma perspectiva muito geral, e depois podemos talvez conversar um pouquinho, ter uma conversa. É importante señalar que a parte que corresponde ao centro do século XX não será mencionada sino em termos muito gerais, porque posteriormente será possível para vocês ver um vídeo que trata especificamente desse aspecto do tema. Então, por favor, se algo não está sendo claro, sintam-se com toda a liberdade de intervenir, de interromper, de dizer isso que quer dizer. Okay? Obrigado. O México é um país culturalmente diverso. No início do século XVI, meio milênio atrás, aconteceu a mistura das duas grandes correntes que integram a nação mexicana. Mas cada uma destas correntes era diversa ela mesma. É sabido que os celtas, os iberos, os fenícios, os godos e os romanos, e os judeus também, formaram uma vertente do sangue hispânico, a qual sumou-se com a conquista dos mouros, a vertente procedente dos povos árabes, para integrar a mistura que, como povo espanhol, chegou ao México. É um pouco menos sabido que os povos nativos do México tinham, quando chegaram os espanhóis, uma história de mais de 2.500 anos, na qual as vertentes e as tradições olmeca, zapoteca, tolteca, maia e mexica, nomeando só as principais, difundiu-se e misturou-se no tempo, formando um crisol que, no final do século XV, estava constituído como um império que abarcava desde o México meridional até o norte da Costa Rica, Mesoamérica, território então dominado pelos aztecas. O coração deste império, Tenochtitlan, a cidade de Tenochtitlan, era no momento da descoberta a maior cidade do mundo conhecido pelos europeus. A respeito da população exata no momento da chegada dos espanhóis, as fontes diferem, mas quando falamos da grande Tenochtitlan, nos estaríamos referindo a um centro de população de mais de 300.000 habitantes, enquanto Paris, a maior cidade da Europa nesse momento, tinha apenas 65.000. E Toledo, a maior cidade de Espanha, tinha 40.000, somando entre as duas cidades europeias uma terceira parte da população da capital do Império Azteca. Esta grande metrópole foi brutalmente dizimada durante a conquista, mas mais por causa das
doenças virulentas trazidas pelos conquistadores e desconhecidas pelos nativos, que por causa das ações militares. A mistura resultante daquele choque de civilizações é o México, mas para se integrar como nação moderna, deveu pagar uma dura cota de crescimento. Os herdeiros indígenas ainda formam parte da população com a menor quantidade de recursos e oportunidades no país. No México se falam hoje 62 línguas indígenas. Se brinda alfabetização e educação pública nas principais dentre elas, e existem muitos programas orientados ao atendimento das necessidades desses compatriotas e outros que vivem em condições similares. A construção da República e da democracia tem sido árdua. A independência trouxe aos mexicanos uma soberania mais formal do que a real. Incorporar a vida diária à igualdade de direitos significou para nós um século XIX sangrento e um século XX de difícil construção. Vejamos alguns dos aspectos fundamentais desta história desde o ponto de vista da instauração de um Estado de Direito democrático, republicano e federal. Em 1814, José María Morelos e Pavón, líder da independência que se chamava a si mesmo servo da nação, quando alguém pretendia chamá-lo de excelência ou chefe, redigiu a Constituição da Patzingán, considerada a primeira Constituição da nação mexicana, mesmo se nunca entrou em vigor.